Boa noite, irmãos. Pessoal da igreja, com a graça e a paz de Jesus. Amém? Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Você se alegra por estar na casa do Senhor? Amém, né? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriamos nos salmos. Amém? Que nós possamos, com o coração grato a Deus, com os lábios sorridentes e felizes por estarmos na presença de Deus, louvar e exaltar o nosso Deus com canções, com orações e com muita gratidão. Amém? Vamos baixar nossa cabeça. Senhor nosso Deus, te damos graça, ó Pai, por mais esse dia que Tu nos concede na Tua presença. Te damos graça pela equipe de louvor que aqui na frente está, para entoar hinos e cantos a Ti. Te damos graça por cada um que subiu à Tua casa, para com o coração e com os lábios e com toda a alma louvar e exaltar o Teu santo nome que é glorioso. Te damos graça, ó Deus, porque toda manhã Tu nos renova, todos os dias Tu nos sustenta,
e toda hora Tu nos ensina e mostra o caminho que devemos andar. Obrigado, Deus, porque estamos aqui, na Tua casa, como Teu povo, para Te adorar e Te louvar. Que todos os atos desse culto, todas as canções e hinos entoados, todo lábio que se mover e falar, seja para louvar e exaltar o Teu santo nome nesta noite. Obrigado, Deus, porque estamos aqui contigo. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. A igreja pode sentar-se. Vamos aos alguns avisos, né? Terça-feira GP normal nas casas. Quem ainda não encontrou o seu grupo, procure os líderes, procurem-nos para participar, porque é uma bênção. É um aprendizado que levamos para a vida toda. O aprendizado de Deus. Então, aproveitem.
Quarta-feira, encontro das crocheteiras. As mulheres vêm na igreja às 16 horas, né? 14 horas. Como eu não sou do crochê, não sei dizer. 14 horas aqui no templo. Quinta-feira, culto nos lares. Essa semana será na casa da nossa irmã Maria Cecília. Todos estão convidados. São momentos agradáveis com a bênção do Senhor. Todas as quinta-feiras nós temos sido abençoados nesse estudo de oração. São momentos muito agradáveis. Domingo nós teremos o nosso culto da reforma. Teremos a nossa ceia também. Em 1517 começou a reforma protestante, dia 31 de outubro. Um monge numa igreja alemã teve a coragem e o desprendimento de fazer aquilo que às vezes nós não temos coragem de fazer com tudo pronto. Agora é que está tudo na mão, mas ele teve a sua vida em risco para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de caminhar com Deus de forma clara e livre. Mas isso no próximo culto a gente vai ouvir. Amém? Então, semana que vem, culto da reforma com ceia aqui na igreja. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 86. Eu ia pedir para colocar no data show, mas o meu entendimento é que quando lemos na palavra, afixamos mais aquilo que Deus fala para nós quando lemos no data show. Esse é um pensamento meu, por isso que eu gosto de ler aos irmãos. Salmo 86. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois eu estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamei a ti, porque me respondeste. Porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-eis, Senhor, graças, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Vou ler de novo esse versículo. Tá? Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma dos mais profundos poderes da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e o bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor
para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Amém? O Salmo 86 é um salmo de Davi, né, que ele suplica a Deus uma tremenda confiança em Deus. Ele nos ensina a ter fé, a dependência de Deus e como orar em momentos de aflições, de angústia, apresentando uma oração de súplica e louvor, assim como Davi fez. Ele nos ensina esse salmo a nos colocar diante de Deus. O salmo destaca a necessidade de pedir a Deus por orientação, livramento e um coração fiel. Ele também revela a natureza de Deus como compassivo para conosco, misericordioso para conosco, rico em amor e fidelidade. Deus é fiel desde o princípio. Quando Ele criou o homem e a mulher, os dois vacilaram e Deus se entristeceu. E depois de tanto tempo Ele viu em Noé um coração temente e deu nova oportunidade. E depois veio Abraão, depois veio Isaac, e depois veio Jacó, e a história foi continuando. E hoje nós estamos aqui porque Deus é misericordioso, rico em amor e é fiel a nós. E como o único Deus verdadeiro, digno de ser adorado por todas as nações e por todos os povos. Não há, nem debaixo do céu, nem em cima do céu, nem nas profundezas da terra, Deus maior do que o nosso Deus. Porque é um Deus que olha para dentro do nosso coração. É um Deus que vê as nossas falhas, os nossos pecados, e ainda assim tem uma infinita misericórdia. Nos levanta quando caímos, nos dá direção quando estamos perdidos. Quando enfrentamos as trevas, Jesus se torna a nossa luz. Esse é o nosso Deus que cuida de nós. Esse é o Deus do povo que clama, ora e louva, porque não há neste universo um Deus maior, porque Ele é o dono do universo. Deus é o dono do nosso coração, da nossa vida, e é em Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós caminhamos com Ele. Por isso, meus irmãos, esse salmo nos dá um ensinamento, assim como deu a Davi, para confiarmos com obediência, com sabedoria e andarmos nos seus caminhos. Que nada, absolutamente nada, vai nos derrubar, porque Ele nos fortalece. Amém? Vamos baixar nossas sortes no nome. Senhor nosso Deus, Tu és maravilhoso, Senhor, porque todos os dias, todos os instantes da nossa vida, Tu nos dá direção, Tu nos dá sabedoria, Tu nos dá um entendimento, para que nós possamos sempre, Senhor, andar contigo, de mãos dadas, louvando e exaltando o Teu nome. A Tua palavra diz que nós somos amigos de Cristo. Que maravilha ser Teu amigo, Senhor. Porque sabemos que o amigo verdadeiro, como Tu és, não nos abandona, apesar de nós e das nossas circunstâncias. Por isso, Deus, nós colocamos diante de Ti nesta noite e abrimos o nosso coração e entregamos
em teu altar os nossos delitos e os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Pai, porque muito falhamos, Senhor, e ainda assim Tu tem cuidado de nós. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos omissos tantas vezes da Tua palavra, dos Teus ensinamentos e da Tua própria direção. Perdoa-nos, Senhor, e dai-nos uma vida nova. Ensina-nos a andar nos Teus caminhos, a cumprir, Senhor, os Teus mandamentos e a Tua lei, a ter certeza absoluta, com uma fé inabalável, que Tu és o Cristo, o Senhor nosso, e que apesar de nós, Tu não nos abandonas. Pai Santo querido, recebe a nossa oração de gratidão, de perdão, nesta noite em Tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com alegria no coração e nos lábios. Amém. Louvado a esse Deus que tanto tem nos sustentado nas horas boas, nas horas ruins, e que tem poder, né, para nos salvar. Graças a Ele estamos aqui. E Deus tem abençoado, né? Deus tem abençoado as famílias, a igreja, tem abençoado a igreja como um todo. Nós somos gratos a Deus. Nesse momento, quem tem seu dízimo, sua oferta, durante essa canção pode trazer à frente também. Não é muito temática, essa canção não tem esse tema, mas vamos aproveitar essa canção para trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto isso, vamos exaltar o nome de Deus, agradecendo a Ele toda a honra, toda a glória, a esse Deus que tem poder para nos salvar. Autor da salvação.
montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. No momento em que muitos acusam, o teu inimigo acusa, a história conta que uma mulher ia ser apedrejada. Vocês lembram da história? E eles queriam que Jesus concordasse com aquele ato. E aí eles perguntaram para ele qual foi a resposta de Jesus. Quem sabe? Isso mesmo. Eu sei que um monte de gente falou, eu não entendi ninguém, mas eu sei que vocês responderam certo. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Quem é esse que não a condenou, mas que na cruz deu a sua vida, né? Não só por aquela pessoa, mas por todos nós? Quem é esse? Esse é Jesus. Que nós tenhamos, né, a noção real desse sacrifício, de quanto aquilo foi significativo e de como aquele momento ali em que ele não condenou também foi significativo. Vamos cantar. Com aquele Messias presente, com peito no chão, ouvindo os fariseus ali falar. A lei de Moisés me condenava a mas nenhuma pedra ele pegou pra mim a pedra.
e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim. E nós aguardamos, Pai, esse dia. Nós te louvamos, Pai, porque sabemos que enquanto estamos aqui, Senhor, Tu estás conosco, dia após dia, Senhor. E a Tua palavra diz que, por mais que tenham batalhas, Pai, Tu estás conosco, Pai. E a vitória é nossa, Senhor. A vitória já é nossa, porque Tu pagou o preço naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque temos aprendido de Ti. Porque temos, Senhor, esperança em Ti, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és tudo para nós, Pai. Continua conosco, Senhor, nessa noite, falando em nossos corações. Entregamos esse momento, entregamos os dízimos, as ofertas, Pai, os louvores. E pedimos que Tu continue falando aos nossos corações durante essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Pode sentar. Amém, nós louvamos ao Senhor por mais esse dia, por essa noite que estamos reunidos neste lugar para adorá-lo, para exaltá-lo, para buscar a presença do nosso Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é tudo para nós. Amém? Eu gostaria de dar as boas-vindas a algumas pessoas que nos visitam nessa noite. A primeira delas é a nossa irmã que está ali do lado da Maria Cecília, Dona Etelvina. É isso, né? Eu acertei seu nome? Seja bem-vinda. Maria, dá um abraço na nossa irmã. Seja bem-vinda. Que Deus abençoe muito a sua vida e que a senhora se sinta muito bem em nosso meio. A senhora é bem-vinda em nosso meio, amém? Temos também, eu acho que é uma família, né? Elisandra. Isso? A Elisandra, a Stephanie e o Mateus. É isso aí. Sejam bem-vindos. Viu? E no colo tem um neném, né? Como que é o nome? Sara. Todos vocês são bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês se sintam bem em nosso meio. Eu percebi que tem um 4-3 aqui. Norte do Paraná, Londrina. Isso mesmo? Seja bem-vindo. Eu já morei lá. Temos algumas coisas para colocar em dia, então, algumas conversas sobre a cidade de Londrina. Gosto muito daquela cidade. Que Deus abençoe vocês e que vocês sintam-se bem também em nosso meio. E uma alegria recebê-los aqui conosco nesta noite. Os demais são todos da casa, creio eu, né? Nós temos muitos irmãos que não estão entre nós nessa noite, com algumas dificuldades. Vamos estar orando, né, e pedindo a graça do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos. Alguém mais, Fátima? Temos um casal ali. Já são da casa, né? Sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe vocês.
A Fátima me confundiu agora. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Hebreus. O presbítero Felipe, ele antecipou, né, que no próximo domingo nós estaremos trabalhando o tema Reforma Protestante, mas eu darei uma introdução para o pastor Rafa, né, Rafa? Então hoje nós também conversaremos um pouquinho com os irmãos a respeito da Reforma Protestante. Eu creio que é um período muito importante para nós pensarmos na ação de Deus, na história da humanidade e a maneira como Ele agiu não só no passado, como Ele continua agindo no presente e remetendo-nos a um futuro que também nos aguarda. E a história da igreja é um tema importantíssimo para que nós tratemos a forma como nós vivemos e temos a compreensão do mundo que nos rodeia, daquilo que Deus, de forma poderosa, através do seu Santo Espírito, continua fazendo em nossas vidas. Eu convido vocês a abrirem lá em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler apenas o versículo número 1 e o versículo número 2. Hebreus 12, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está assentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te somos gratos pela tua palavra posta diante de nós. Pedimos-te, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa estar falando ao nosso coração por intermédio da tua palavra, por intermédio do testemunho de homens no passado que foram fiéis, foram obedientes, viveram segundo os teus desígnios e que fizeram toda uma diferença na geração onde eles estavam postos. Que da mesma maneira, Senhor, nós sejamos desafiados nesta noite a olhar para o contexto em que estamos inseridos e perceber o sopro do Teu Espírito Santo em nosso meio, neste momento da história, e a forma como Tu mesmo queres usar o Teu povo, usar a Tua igreja para continuar operando maravilhas. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Queridos, na verdade eu gostaria de conversar com vocês a respeito desse texto e também da história da Reforma Protestante, para que nós tenhamos um olhar muito mais ampliado diante de tudo aquilo que nós temos ouvido, visto e também aprendido. O mês de outubro é um mês onde muitas pessoas celebram Halloween, não é isso? Mas nós cristãos reformados celebramos o dia da Reforma Protestante, 31 de outubro, o dia em que nós louvamos e glorificamos a Deus pelo seu mover na história e na vida do seu povo. A história protestante, ela foi um evento, ou ela foi um movimento que marcou a história da igreja, e não só a história da igreja, mas a história de toda a sociedade. Eu sou historiadora, pastor Rafael também é historiador, e nós sabemos que na disciplina pela qual nós somos responsáveis, existe um capítulo
inteiro das apostilas que falam exatamente a respeito deste tema. A história ela é dividida antes e depois de Cristo. A Reforma Protestante ela é falada nas escolas como um movimento muito importante do século XVI. E como igreja nós também precisamos aprender a valorizar esse tema, porque ele faz parte, ele está intrínseco à nossa história, à nossa caminhada e também à nossa vida como cristãos. Porque esse movimento, conforme a história nos mostra, é um movimento que levou a igreja a buscar e a reviver aquilo que em sua essência é por demais importante na caminhada do povo de Deus. Esse movimento nos devolveu algo muito essencial para a nossa vida cristã. Ele nos devolveu o conceito da nossa fé. Ele nos devolveu a importância de entendermos que as Escrituras Sagradas é a nossa única regra de fé e de prática. Nos fez entender a respeito da graça de Cristo Jesus. Somos pecadores, mas a graça de Cristo nos alcançou e nos tornou filhos de Deus. Algo muito importante também é a fé a qual se desenvolve na nossa caminhada e que a própria palavra diz que sem ela é impossível nós agradarmos ao Senhor. É necessário que tenhamos então a fé, o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que não tinha pecado algum, mas foi à cruz para levar sobre si os nossos próprios pecados. E aí nós culminamos no fato de que todas estas coisas nos fazem glorificar ao Deus eterno, invisível, imortal, ao soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, único digno de ser exaltado, único digno de ser adorado. E ao refletirmos a respeito da Reforma Protestante, eu não quero me ater apenas à história, porque eu acredito que na semana que vem nós falaremos muito, ou ouviremos a respeito disso. Mas eu quero conversar com vocês a respeito da Reforma Protestante e o diálogo existente entre a espiritualidade clássica, a espiritualidade que nos remete a um período chamado patrística. E aí nós vamos também entender que isso tudo tem a ver com a vida de fé e comunhão com Deus vivida pelos cristãos dos séculos anteriores à Reforma Protestante. E eu quero lembrar vocês que na semana passada nós conversamos a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, e lá no capítulo 2 nós percebemos como o Senhor ele se movia na vida da igreja, trabalhava na vida da igreja, e a maneira como o Senhor ele mesmo movia aqueles corações em serviço ao reino de Deus. E em toda a história nós somos da mesma forma chamados a que os nossos corações estejam dispostos diante do Senhor da glória, para que através de nós a sua glória possa se manifestar no mundo. E portanto, meus irmãos, a Reforma Protestante, conforme o evangelista João vai nos afirmar lá no capítulo 3, no verso 8, ao dizer que todo esse mover de Deus é um sopro divino, que aconteceu numa determinada época, com um determinado sentido, e muito mais do que isso, com um propósito. O propósito de fazer com que homens e mulheres fossem esclarecidos
da verdade descrita na palavra de Deus. Portanto, lá no século XVI, o Espírito Santo de Deus, ele se moveu, ele soprou sobre a vida da igreja por meio de homens chamados Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox e tantos outros que numa geração extremamente pervertida se dobraram ao Espírito das Sagradas Escrituras e ao invés de obedecerem a homens, decidiram obedecer a Deus, decidiram se dobrar ao Senhor, a tê-lo como governador das suas vidas. E esses homens foram os que nos ensinaram que o meio pelo qual nós podemos experimentar a vida cristã e a essência dessa vida cristã é entender que a salvação é somente pela graça de Cristo Jesus. E que o meio para experimentarmos desta graça é a fé. E, consequentemente, o fundamento é as Sagradas Escrituras. E, diante disso, nós podemos perceber que o centro dessas Escrituras é Cristo Jesus. Porque todas as coisas, do início ao fim, apontam para a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. E o propósito de todas essas coisas é somente para a glória de Deus. A glória do Senhor, Criador dos céus e da terra. A Reforma Protestante não foi o início da ação de Deus na história, mas ela foi a continuação da ação de Deus na história. Antes dela, o Espírito Santo, como eu já tinha falado, havia soprado de maneiras diferentes na vida de um povo que Deus havia escolhido para si mesmo. E o sopro desse Espírito em vários momentos da história fez com que a fé dessas pessoas fossem renovadas em diferentes épocas, em diferentes contextos e em diferentes momentos. E em cada tempo Deus foi movendo, atraindo para si pessoas, manifestando do seu poder e transformando vidas e corações para que se tornassem a semelhança do próprio caráter de Cristo Jesus. Mas para isso e entendermos a forma ou o mover de Deus na história do seu povo, nós precisamos entender um pouco também a respeito dessa espiritualidade clássica, vivenciada pelos pais da igreja, e da qual nós, em pleno século XXI, precisamos também nos reaproximar, para viver uma experiência profunda e contínua na presença do Senhor, para vivermos experiências onde essas experiências nos levem a uma vida de transformação, a uma vida de consagração. Essa experiência dessa espiritualidade clássica, na verdade, é uma herança viva na igreja. E eu quero trazer isso à tona para vocês quando eu posso fazer um vínculo daquilo que nós temos estudado a cada terça-feira nos nossos grupos pequenos, quando separamos o livro do Foster, Celebrando as Disciplinas, que é fruto disso que eu estou falando para vocês, dessa espiritualidade clássica, que nos leva justamente a entender que ela é o conjunto das experiências espirituais dos cristãos dos primeiros séculos, isto é, os pais da igreja, os monges e todos aqueles homens e mulheres que se debruçaram nas escrituras sagradas e perceberam a necessidade de
se aproximar de Deus, a necessidade de buscar na essência essa vida cristã, essa vida transformadora, e este evangelho profundo, e este evangelho que os levaria a uma vida de santidade. Queridos, quando eu falo a respeito de santidade, nós precisamos nos lembrar que esse conceito não significa que nós somos melhores do que os outros, mas esse conceito, biblicamente falando, é que nós somos homens e mulheres separados, com o propósito de glorificar a Deus, de viver para Deus e de compreender o chamado de Deus. Assim como nós olhamos para o passado ou para a igreja do primeiro século e percebemos ali homens e mulheres como Agostinho, Bernardo de Claraval ou Teresa d'Ávila, pessoas inspiradoras e que tiveram experiências contínuas e profundas com o Senhor, que foram testemunhas fiéis e que nos deixaram uma herança espiritual que por muitas vezes nós não valorizamos, porque desconhecemos e até mesmo julgamos por acharmos que tais experiências não nos servem, mas tais experiências são bíblicas, são profundas, porque elas nos fazem compreender e elas enfatizam que a vida de oração e silêncio diante de Deus precisa ser preservada, mesmo num mundo tão conturbado, mesmo num mundo tão incompreendido, mesmo num mundo com tantas vozes que tentam nos afastar de Jesus o Senhor. Nós precisamos voltar à essência, à quietude. Nós precisamos voltar a uma vida de oração, uma vida onde nós tenhamos prazer em buscar a presença de Deus e silenciar os nossos corações para ouvir a sua voz. Estes homens e estas mulheres fiéis valorizaram a meditação das Escrituras Sagradas. Lá no livro do Foster, ele vai tratar a respeito da Lectio Divina, que é justamente um período de meditação, um período onde nós paramos tudo para meditar a respeito das Sagradas Letras e a refletir sobre como a Palavra de Deus ela pode causar impactos profundos em nosso ser, em nossa mente, em nosso coração. Estes homens, eles valorizaram a santidade prática e o serviço ao próximo. Queridos, eu quero chamar a atenção para isso aqui. É muito importante, como igreja, que nós entendamos de fato e de verdade a santidade na sua prática. Por vezes subimos à casa do Senhor, levantamos as nossas mãos, nos debruçamos, nos emocionamos, choramos. Mas no decorrer dos próximos dias, tudo isso fica para trás, tudo isso é esquecido, porque nós não praticamos aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos, aquilo para o qual nós fomos desafiados. Porque a nossa santidade prática, ela não vai se dar aqui num momento de culto de 1h30 reservado durante a nossa semana. Mas a nossa santidade prática, ela vai se dar de maneira individual, quando nós aprendemos como cristãos, na prática, a não julgar o nosso próximo, a não falar mal das pessoas
de fato e de verdade nós nos movemos aos ensinamentos de Cristo Jesus e demonstramos isso na realidade do nosso dia a dia. Quando nós não trapaceamos o outro, quando lá no nosso serviço nós honramos os nossos patrões como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor, quando nós não nos aproveitamos da bondade do outro, isso é santidade prática. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e permitimos que o Espírito Santo, que fala conosco por intermédio da sua palavra, molde os nossos corações e nos faça nos converter dos nossos maus caminhos. Porque é para isso que eu e você, nós somos chamados. E todos esses aspectos são aspectos da palavra, da Escritura, e são aspectos cristãos. E queridos, como os reformadores, nós precisamos sim aprender a olhar para trás, para o testemunho dessas pessoas e aprender com eles como deve ser a nossa conduta nos dias de hoje. Não adianta eu vir para a igreja cantar Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se na segunda-feira esses mesmos lábios que proferiram palavras de bênçãos, na segunda-feira amaldiçoam, maldizem, falam coisas torpes e que desagradam a Deus. Portanto, nós precisamos olhar para dentro de nós, porque Deus já olha, e Deus já conhece, e Deus já sabe quem nós somos. É por isso que nós cremos na doutrina da graça, porque se não fosse essa graça, ai de nós, pobres e miseráveis pecadores que somos. Mas nós precisamos nos voltar a Deus. Nós precisamos aceitar o desafio desta palavra e entender que nós não precisamos escolher entre aquilo que a Reforma Protestante nos ensinou e aquilo que a espiritualidade clássica também nos ensina. Mas, na verdade, nós precisamos ter a coragem de aceitar esse desafio e integrar na nossa espiritualidade, nos dias de hoje, ambas as coisas. Por quê? Porque a reforma foi um movimento que nos deu o grande privilégio de nos dar uma clareza doutrinária. A gente precisa voltar para o contexto da história e entender que lá naquele período do século XVI as pessoas estavam sendo enganadas. A palavra de Deus estava sendo desvirtuada. As pessoas não compreendiam qual era realmente a vontade do Senhor para as suas vidas. Mas estes homens foram usados por Deus e se levantaram no meio de uma geração contra religiosos e autoridades para dizer que eles preferiam ficar com a palavra. Nós precisamos ter a mesma coragem. A coragem de permanecermos firmes nas suas doutrinas. Não nos deixarmos levar pelos ventos de doutrinas existentes nesse período da história. Não sermos enganados, mas sermos como os cristãos bereanos que iam na palavra de Deus para ver se aquilo que eles estavam ouvindo realmente estava escrito na palavra. Queridos, olhem aqui para mim. Em tempos de informação, como nós temos nos dias de hoje,
Só é enganado quem se deixa enganar. Nós precisamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para que o Espírito da verdade penetre profundamente o nosso entendimento e nos faça compreender qual é a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus. A espiritualidade clássica, ela vai nos lembrar dessa profundidade que é a comunhão que nós podemos experimentar em Deus. É algo profundo, é algo revelador, não é movimentos, mas é algo que precisa impactar o nosso coração e transformar a nossa vida. O Evangelho é transformação, é mudança de rumo. É isso que Jesus vem para nos ensinar. Quando nós entendemos esse Espírito e unimos o sentido daquilo que foi preservado pelos reformadores e entendemos também o sentido daquilo que os pais da igreja procuraram, nós vamos entender que quando unimos ambas as coisas, nós podemos ter uma fé viva e uma fé equilibrada em Jesus Cristo. Uma fé que pensa corretamente, uma fé que ama profundamente. Não somos iguais, somos diferentes uns dos outros e essa é a riqueza de formarmos o corpo de Cristo. Temos opiniões diferentes, mas quando nós entendemos a verdade da Sagrada Escritura, nós aprendemos com Jesus o que de fato é amor, o que de fato é viver este amor. Quando nós unimos ambas as coisas, nós temos prazer no estudo da palavra, buscamos ela como orientação. Eu gosto do primeiro salmo que eu aprendi na minha infância, foi o salmo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra que me guia, é a palavra que me mostra a verdade, é a palavra que me mostra o caminho que eu devo andar, o caminho que eu devo seguir. Porque certamente, se assim o fizermos, tudo nos irá bem. Tudo nos irá bem. E quando nós estudamos a palavra e nos ajoelhamos em oração, nós compreendemos de fato, de verdade, o que o Senhor Ele quer e pode fazer em nossas vidas. Entendemos que proclamar o Evangelho é viver com humildade e serviço. Eu fico preocupada quando por vezes as pessoas vêm à igreja com o intuito de buscar cargos para si, com o intuito de ser alguém. A igreja não é lugar para termos um determinado status social, a igreja é lugar de serviço. Porque nós aprendemos com o nosso mestre, com o nosso Salvador, que maior é aquele que serve, que maior é aquele que coloca o outro acima de si mesmo. É o que entende nas palavras de João, quando ele diz: convém que tu cresças e que eu diminua. Isso é humildade. Isso é entender que estamos aqui com o propósito de servir. E aí então, nós de fato estamos vivendo o que é santidade prática. Vocês estão entendendo o que é santidade prática? Que talvez seja um conceito muito diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Mas santidade prática é isso, revelada por Jesus Cristo. Que quando os discípulos queriam dispensar as multidões,
e dai-lhes vós mesmos de comer. Santidade prática. Que quando Jesus está ali, diante daquela mulher pecadora, como nós cantamos, onde toda uma sociedade estava julgando, e Jesus olha para aqueles que estão diante dele e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Santidade prática. Porque acolhimento é quando Jesus olha para os leprosos e não os expele, mas os cura. É quando nós olhamos para o marginalizado na rua e não nos expelimos, mas estendemos as nossas mãos. Santidade prática. Se nós queremos ser uma igreja santa, nós precisamos ler as Escrituras. Os conceitos de Cristo, que não valeram apenas para uma época, mas continuam valendo para os nossos dias. Continuam sendo palavras proféticas para a nossa vida e caminhada cristã. Portanto, meus irmãos, Deus, Ele continua soprando na vida da sua igreja. O mesmo Espírito que agiu em Nicéia, o mesmo Espírito que agiu lá em Wittenberg, o mesmo Espírito que agiu lá em Westminster, é o Espírito de Deus que continua ativo e continua nos chamando para uma vida de fidelidade e uma vida de serviço diante de Deus, o Senhor. Nós somos chamados com o propósito de glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando nós entendemos o chamado de servi-lo com todo o nosso ser e de todo o nosso coração. E trazendo isso para uma aplicabilidade na nossa vida e no nosso cotidiano, nós entendemos que somos reformados, os reformados do século 21, e nós somos chamados a discernir o sopro de Deus na história, na sociedade, discernir o sopro de Deus no chamado que Ele tem feito à sua igreja. Somos, queridos, chamados a praticar uma espiritualidade bíblica, uma espiritualidade profunda. Somos chamados a buscar uma vida de intimidade com Deus, através da palavra, através de uma vida de oração, através do silêncio, coisa que dificilmente nós fazemos, porque somos afoitos no falar, precipitados em nosso falar e tardios na nossa maneira de ouvir. Portanto, é tempo de ouvirmos a voz do Espírito que diz às igrejas: pratique de fato e de verdade o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor, que foi o Evangelho de boas novas, de salvação a todos quantos estavam perdidos, e que foi uma prática de serviço. Isso é santidade. O apóstolo Paulo, ele disse lá em 1 Tessalonicenses o seguinte: examinai tudo e retende aquilo que é bom. Portanto, examine todas as coisas, mas retenham no coração de vocês aquilo que é bom. E para encerrar, eu quero dizer que o Espírito de Deus que guiou os reformadores, ele continua soprando nos dias de hoje. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e nós estamos aqui estabelecidos neste lugar para reafirmar a soberania de Deus e a centralidade de Cristo Jesus na sua igreja. Jesus é o centro das nossas vidas e o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é soberano
sobre céus e sobre terra. Cabe a nós nos curvarmos diante dele e fazermos a sua vontade. Isso é evangelho. E é esse evangelho que nós proclamamos, porque sabemos que este evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe. Que você saia daqui nesta noite desafiado. Que a reforma protestante, a partir de hoje, seja realmente algo importante na história da sua vida. E que você diga: esses homens foram homens que preservaram essa doutrina. A espiritualidade clássica é importante porque ela nos leva a compreender que é muito prazeroso nós temos intimidade com Deus. Portanto, vivamos esses princípios e saibamos que a resposta disso é uma vida de serviço ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Pedir que o pastor Rafael suba para fazer essa oração final, agradecendo a Deus por estes momentos e também entendendo a bênção. Nós gostaríamos de pedir que a igreja estivesse novamente orando pelo presbítero Arnoldo. O presbítero Arnoldo me parece que terá que voltar ao hospital. Também orarmos pelo Elias, né, que hoje não passou muito bem. Vamos continuar orando pela vida do nosso irmão. Tem mais algum pedido de oração, gente? Maria, Dona Josefa. Então vamos orar pelos nossos idosos, né? Colocando eles diante de Deus. Mais alguém, irmãos? Seu Helmut, né? Vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus por estes momentos. Senhor, nós estamos aqui porque sabemos que Tu és o autor e o consumador da nossa fé, e nós queremos, como ouvimos, colocar os nossos olhos em Ti, sabendo que Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é aquele que vem sobre nós e nos lembra da Tua vida, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Tu és o nosso bom pastor, Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és a luz do mundo, Tu és, ó Deus, a videira verdadeira, Tu és a ressurreição e a vida, Tu és o grande Eu Sou, e nós sabemos que tudo que nós precisamos está em Ti. Te louvamos porque a fé que foi legada a nós, a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, é a fé que nos lembra da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, e que nos chama a servir ao Senhor no nosso dia a dia, a não separar aquilo que o Senhor uniu, mas que a cada dia possamos servir ao Senhor com alegria, dedicar as nossas vidas a Ti, sabendo que Tu és aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso, transforma as nossas vidas. E a Tua palavra, como poderosa que é, viva, eficaz, a Tua palavra que traz da morte homens à vida, a Tua palavra que transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, um coração sensível, a Tua palavra que faz com que homens e mulheres que uma vez estavam cegos e surdos para Ti, a Tua palavra rompe toda surdez e toda cegueira e faz com que a gente veja a glória do Senhor na face de Cristo. Por isso, ó Deus, nessa noite, que saiamos daqui com o nosso coração desafiado a servir ao Senhor e a de fato praticar a Tua palavra que foi dada a nós. Nós oramos como igreja sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor está do nosso lado, sabendo que tudo aquilo que o Senhor exige, o Senhor mesmo provê a graça, a misericórdia e o poder para que venhamos a executar. Graças Te damos, porque tudo aquilo que o Senhor pede de nós, o Senhor mesmo de forma providencial faz com que a gente tenha condições de cumprir e viver
viver a tua vontade. Como igreja do Senhor, nós queremos também colocar a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão enfermos, que não estão nessa noite no nosso meio. Nós pedimos, Deus, visita com graça, com poder, com misericórdia. Nos lembra mais uma vez aquilo que nós também aprendemos por meio da tua igreja. Que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor responde às nossas orações, que o Senhor tem prazer em fazer a tua vontade, o teu querer, por meio da vida de oração da tua igreja. Por isso, crendo no teu poder, nós te suplicamos, Deus, de forma misericordiosa, visita a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs, com a tua graça, com o teu poder, porque nós sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E assim como aprendemos com a vida dos nossos irmãos ao longo da história, nos dê uma vida e um coração com a expectativa de que o Senhor de fato responde todas as nossas orações. E saiamos daqui com o nosso coração realmente aquecido, não só as nossas mentes iluminadas, mas o nosso coração aquecido pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito Santo, para que assim, através das nossas mãos, nós possamos servir ao Senhor no mundo. É em nome de Cristo que nós oramos gratos pela Tua Palavra nessa noite, por esse encontro, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Rei Jesus, que o amor eterno, presente, providencial do nosso Deus Pai, e que o fruto, o consolo, os dons do Espírito Santo de Deus estejam sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e que espera, como tantos antes de nós esperamos, o dia em que finalmente olharemos e veremos face a face o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Amém.